Olá, que bom que você está aqui no No Play News, o canal do Vanucci no YouTube. Essa é uma série especial que a gente trouxe para cá e que mistura a história da televisão, a boa comida, né, com essa história da televisão e principalmente de quem esteve à frente dos programas de gastronomia da TV em qualquer época. Nós vamos aí por 16 episódios aqui. Tem lugar melhor, eu pergunto para você, tem lugar melhor do que a cozinha? Para a gente misturar conversa, coisas boas, coisas gostosas, receitas e também televisão? Não, não tem. Então eu faço um convite para você assistir a este episódio até o final, porque nós vamos aí refazer o primeiro prato considerado a receita especial da televisão brasileira. E tem todo um bastidor que eu vou contar para você. A gente viu que a culinária está presente na TV brasileira praticamente desde a sua inauguração lá em setembro de 1950. Na verdade, a TV Tupi começou mesmo a fazer os programas de culinária em 1951 com o Veja Como Se Cozinha. Ainda nessa primeira década, nesses primeiros 10 anos ali de TV no Brasil, teve uma colunista que chamou muita atenção, né? No programa Bom Dia, era um programa que ele trazia vários quadros ali, entre eles o de receita, e essa culinarista estava lá. Esse programa era exibido no Canal 5, a TV Santos, retransmissora da TV Paulista no litoral de São Paulo. Bom, esta comentarista era Ofélia Nunziato, né, que fez sucesso, tanto sucesso que o próprio dono da TV Paulista, o Vitor Costa, fez questão de contratá-la e trazer aqui para São Paulo, para uma revista eletrônica na sua emissora, a cabeça de rede ali, né? E não deu outra. A Ofélia conquistou rapidamente o seu público, o seu espaço e o carinho das telespectadoras. O Vitor Costa era um homem muito presente no dia a dia da sua TV, da TV Paulista. Ele trazia muitas ideias, ele participava de todos os programas, de todas as reuniões, independente do gênero. Em 1958, ele viajou para Buenos Aires para uma série de reuniões ali. Foi convidado para um jantar onde foi servido o tender. Atualmente, nos dias atuais, né, o tender faz parte da nossa culinária, faz parte principalmente ali na época das comemorações de Natal, de Réveillon. Mas naquela época, lá em 1958, ninguém conhecia aqui no Brasil o tender. Mas o tender era muito apreciado pelos argentinos. O Vitor Costa, durante ali o jantar, fez questão de anotar a receita. Depois ele foi lá e comprou um tender e trouxe para o Brasil para Ofélia reproduzir a receita e ensinar para as brasileiras. Bom, foi a primeira receita especial da TV brasileira. Eu vou contar para você a história do tender. Tem uma história muito interessante de como ele chegou aqui no Brasil. O tender é o pernil de porco curado e defumado. O prato foi inventado nos Estados Unidos, onde ele é chamado de glazed ham, presunto glaciado. Lá na década de 1950, do século passado, o pernil ficava em salmoura e depois era defumado ou cozido. Justamente para poder resistir ali às temperaturas, não havia geladeira naquela época. Se coube a Vitor Costa e Ofélia Nunziato apresentarem o tender ao Brasil, foi o frigorífico Wilson quem produziu e comercializou ele por aqui. E uma curiosidade, o nome tender, ele vem de uma frase que estava lá na embalagem de papel. Tender made, ou em português, feito com carinho. Bom, vamos deixar bem claro, né, que o tender talvez tenha surgido lá em 160 a.C., quando um político romano registrou em documento as técnicas e o modo de preparar carnes em salmoura para depois defumá-las, né? Naquela época era uma forma de você preservar a carne numa época em que não havia geladeiras. Mas vamos voltar lá à TV Paulista com Ofélia Nunziato, um dos nomes mais importantes da história quando a gente fala, né, na culinária na TV. Ela ficou no ar por 40 anos, publicou 14 livros de receitas e dicas práticas e recebeu o prêmio Jabuti na categoria Produção Editorial com o livro Ofélia, Sabor do Brasil. Naquela reta final de 1958, ela ensinou pela primeira vez a fazer o tender. Primeira vez na televisão brasileira. Esse será o meu desafio a partir de agora,
para reproduzir essa receita. Claro que o tender é muito difícil de você achar fora da época de Natal e Réveillon, né? A gente conseguiu achar e vai reproduzir. Nos dias atuais tem algumas facilidades. Você vai ver como facilitou muito, como o mundo melhorou. Vamos aos ingredientes. 1 kg de tender desossado, 1 xícara de caldo de laranja, 1 xícara de chá de vinho branco, 6 colheres de sopa de calda de abacaxi, 1/4 de xícara de mel, 1 lata de abacaxi em calda, cravos da Índia, flores comestíveis e ramos de alecrim para decorar. Bom, vamos então ao modo de preparo, e que é muito fácil, né? Porque daqui a pouquinho vai passar o tempo por aqui, viu? Ó, numa tigela você vai misturar o suco de laranja, vamos botar o vinho e a calda de abacaxi. Coloque o tender, cubra com filme e leve à geladeira. E deixe marinar por 12 horas, até 12 horas. Nos dias atuais, o tender, ele já vem quase que pré-cozido, já vem temperado, a gente já tem uma facilidade. Mas esse aqui é um jeitinho todo especial de você dar um sabor a mais ao tender. Vai para a geladeira, a gente vai deixar 12 horas marinando e depois de 12 horas a gente continua esse preparo. E 12 horas depois, você vai pré-aquecer o forno a de 180 graus, que é mais ou menos a temperatura média dos fornos. E aí, você vai pegar o tender, vai transferir para uma assadeira, né? E aí a gente transfere aqui o tender, né? E essa vai agora a parte artesanal. Com a ponta de uma faca, você vai começar a fazer os losangos. Só dar aquela riscadinha básica nele aqui, ó. Vamos fazer um... Fica bonitinho. A ideia é fazer justamente... Aí você vai falar, pô, Manute, você não tem tanta delicadeza assim, talvez, viu? E espete os cravos nas junções. Bom, nós vamos agora cobrir o tender com papel alumínio com a marinada. Cubra o tender com papel alumínio e leve ao forno para assar por 20 minutos. Retire o papel alumínio, besunte o tender com mel. Volte o tender ao forno, deixe assar por mais 20 minutos. A cada 5 minutos, regue com o líquido da marinada. Pronto, agora é hora de servir. No centro de um prato, coloque o tender e as rodelas de abacaxi ao redor. Você pode caprichar e impressionar as pessoas com uma flor no meio das fatias de abacaxi. Ah, use raminhos de alecrim para terminar a decoração. Agora é hora de comer. Ofélia Anunciato ficou no comando do quadro da TV Paulista, que hoje é a Globo de São Paulo, por mais 6 meses. Depois foi contratada pela TV Tupi. Em 1968, a TV Bandeirantes entrou no ar e não mediu esforços para contratar a grande estrela da culinária da TV em sua grade. Ela ficou na Band até 1998 e a gente vai falar muito sobre ela aqui neste especial. No próximo episódio desta série, vamos relembrar outros pioneiros da culinária na televisão. Vamos desembarcar no Rio de Janeiro, onde o Clube dos Gourmets era um grande sucesso. Só para lembrar que a receita completa está na descrição do vídeo. Aliás, comente, palpite, pergunte. Sabe que aqui no Play News, quem manda é você. Faça sua inscrição e, se desejar, seja um membro do canal. Será uma honra para mim. Até lá, até o próximo episódio.